Nesse vídeo nós vamos apresentar o tensor de inércia, que é uma grandeza muito importante no estudo dos corpos rígidos. Então, a gente viu que o corpo rígido tem 6 graus de liberdade, 3 para translação e 3 para rotação. Ou seja, significa que qualquer movimento, por mais geral que seja do corpo rígido, ele sempre pode ser decomposto com uma translação pura, seguida pela rotação em torno de um ponto. E a gente viu, então, que a dinâmica do corpo rígido vai ser regida pelas equações, uma ligada com a translação do corpo rígido, a gente viu que era conveniente escolher o centro de massa como ponto de referência, e aí o momento linear, a taxa de variação no momento linear do centro de massa só enxerga as forças externas ao corpo rígido, e a variação do momento angular com relação ao centro de massa no tempo vai ser dada pelo torque externo, o torque realizado pelas forças externas com relação ao centro de massa. A relação entre o momento linear do centro de massa e a velocidade do centro de massa é a relação que vocês estão acostumados desde Física 1, né? O momento vai ser massa vezes velocidade, sendo que a massa que aparece aqui agora é a massa do corpo inteiro. Então, quer dizer, a massa é um escalar, a gente sabe que o momento linear do centro de massa é sempre paralelo à velocidade do centro de massa. Tá? Aqui, quando você tem, por exemplo, uma jogada aqui de bilhar, tipo, a velocidade da bola 4 está para cá, significa que o momento da bola 4 está para cá, e a mesma coisa para os outros. O momento linear é sempre paralelo à velocidade do centro de massa. Mas a relação entre o momento angular do centro de massa e o ômega, entre a velocidade angular e o momento angular, é muito mais delicada, é muito mais sutil, e é o que a gente vai começar discutindo aqui. Então, como primeiro exemplo, nota que o momento angular ele nem sempre é paralelo à velocidade angular. Então, aqui, imagina que a gente tem esse movimento, você tem um ponto O fixo aqui, tá? E em torno desse ponto O a gente tem esse movimento sendo descrito. Então, essa haste liga duas bolinhas aqui, e aí essas bolinhas se movem nesses círculos tracejados, que estão aí perpendicular à tela do computador de vocês, de modo que você vê que esse sistema está rodando em torno do eixo Z sempre, de modo que a velocidade angular nesse problema está sempre na direção Z. Mas, se você calcular o momento angular de cada um dos corpos e somar, você vai ver que vai dar nessa direção daqui. Isso significa que vocês podem calcular diretamente observando que essa bolinha 1 aqui, imagina que o ômega esteja para cima, né? Isso significa que a velocidade dessa bolinha 1 está aqui para dentro da tela de vocês. Então, essa daqui é a velocidade do 1. Você pode fazer o R1 produto vetorial com V1 e ver que dá na direção aqui desse L1. E a mesma coisa para o 2, só que agora a bolinha 2 ela está saindo da tela de vocês, a velocidade dela. Tá? E aí, fazendo essa análise, vocês vão poder ver que o L2 também está na mesma direção do L1, de modo que o L não é paralelo ao ômega. Tá? E aí, conforme esse movimento se dá, esse L vai rodando aqui em torno do vetor velocidade angular. Ou seja, você vê que esse ponto aqui tem um torque externo ao qual esse problema está sujeito, já que o momento angular dele está variando no tempo. Mas eu não estou preocupado ainda com questões de dinâmica aqui. Depois a gente vai ver como estudar direitinho a dinâmica dos corpos rígidos. O objetivo desse exemplo é destacar que o L não é paralelo, em geral, à velocidade angular do sistema. Tá? E isso é uma grande diferença para a relação entre o momento linear e a velocidade do centro de massa. E para a gente poder entender a dinâmica dos corpos rígidos, quer dizer, a gente vai querer ver como que o L evolui no tempo e querer relacionar como que isso impacta o movimento do corpo rígido. Para saber o movimento do corpo rígido, eu tenho que saber o ômega. Então, para eu poder fazer qualquer coisa de rotações de corpos rígidos, o primeiro passo que a gente tem que dar é entender essa relação entre o L e o ômega. Então, vamos começar a fazer uma análise mais detalhada, quer dizer, para um sistema qualquer, o momento angular com relação ao centro de massa é dado por essa expressão, tá? Onde esse R-alfa daqui é o vetor posição da partícula com relação ao centro de massa, tá? E esse V-alfa é a velocidade da partícula com relação ao centro de massa. A gente vai começar supondo que o sistema que a gente está interessado é um corpo rígido com uma rotação pura em torno do centro de massa. Então, é como se esse ponto O fixo aqui, a gente escolheu como sendo CM. Então, a gente vai estudar rotações puras em torno do centro de massa. Muda pouco se a gente deixar o centro de massa transladado também.
mas fica mais simples primeiro a gente analisar esse caso. E aí, nessa situação, então essa primeira equação é bem geral, né? Mas essa segunda equação a gente já está usando, primeiro que é um corpo rígido, que a gente está botando aqui o mesmo ômega para todos os pontos. Então, a gente está dizendo que a velocidade do ponto alfa é a velocidade angular produto vetorial com R alfa, que a gente demonstrou em aulas anteriores. E segundo, a gente tá supondo aqui que o centro de massa está parado, né? Senão, e está adotando a origem no centro de massa. Então, pausem o vídeo, verifiquem essa expressão, tá? Ela é um caso particular da fórmula que a gente demonstrou na última aula. E aí, só daqui, antes de abrir qualquer cálculo, nota então que o LCM depende linearmente da velocidade angular. E esse ômega é o mesmo para todos os pontos, porque é um corpo rígido, a gente viu por que isso acontece no vídeo passado, um ponto super importante. Então, de alguma maneira, a álgebra pode ser enrolada, mas a gente consegue tirar esse cara do somatório, porque ele não depende de alfa. Então, a gente vê que, necessariamente, o L ele vai ter uma dependência linear com ômega, e na álgebra linear, então, a gente vê que esse cara daqui, o mais geral possível que ele pode ser, é um tensor, ou seja, na prática, quer dizer, a gente vai pensar nele como sendo uma matriz, que é a matriz de inércia. Então, antes da gente fazer qualquer cálculo, antes da gente saber qualquer coisa sobre quem é esse I, é importante a gente já olhar para essas duas expressões e ver, puxa, beleza, o L não é paralelo à velocidade angular em geral, e está aqui um exemplo, mas o L depende linearmente do ômega, ou seja, existe uma transformação linear que leva a velocidade angular do corpo no momento angular do corpo, e essa transformação linear, ela depende do corpo, porque a gente vê que esse somatório aqui envolve as propriedades do corpo, M alfa, que vai depender como que a massa está distribuída no corpo. Então, essa propriedade do corpo é o que a gente vai chamar de tensor de inércia, e a gente vai querer ver agora nos próximos slides como obter ele. Primeira coisa, para a gente obter a expressão para esse tensor de inércia, vamos escolher o ômega como estando na direção Z chapéu, no instante que a gente está considerando. Tá? Então, nessa situação, é conveniente a gente usar coordenadas cilíndricas. Então, basicamente, a gente discutiu em bastante detalhe as coordenadas polares para o plano, né? Então, as coordenadas cilíndricas vão ser exatamente as coordenadas polares que a gente tinha, que é comum designar por rho chapéu, o vetor polar na direção radial. Então, desse plano aqui, o rho chapéu desse ponto estaria para cá, por exemplo. E ρ é a distância então, ao eixo das coordenadas cilíndricas, aqui o eixo Z. Então, é como se para cada Z você tivesse aqui um plano, né? E aí nesse plano você tem as coordenadas polares usuais, que a gente discutiu em bastante detalhe ao longo do curso. Só que é um problema tridimensional. Então, além dessas coordenadas polares, a gente tem a coordenada, o eixo Z, e aí o eixo Z é igualzinho ao eixo das cartesianas. Então, é bem conveniente a gente trabalhar nessa base, que aí a velocidade, ela, como a gente está rodando em torno de Z, ela vai estar nesse plano, tá? De todos os objetos, é uma rotação em torno de Z, de modo que a velocidade vai ser basicamente ômega vezes a distância ao eixo, que é o ρ, vezes θ chapéu, tá? Então, isso aqui vai ser válido para todos os pontos. Então, estou ilustrando nesse exemplo, mas isso aqui é válido para qualquer rotação de corpo rígido em torno do centro de massa. A gente está supondo o centro de massa parado, né? E a gente está orientando esse eixo na direção Z, sem perda de generalidade. Tá? Então, é menos particular do que parece o exemplo que a gente está fazendo. E daqui a gente vai tirar tudo, basicamente. E o vetor posição. Se eu estou considerando, por exemplo, a massa que está nessa posição aqui, o vetor posição ele vai ser Z alfa Z chapéu, certo? Mais ρ alfa chapéu. Então, isso aqui bem da coordenada polar mesmo que a gente está acostumado. Nota que, então, nessa notação aqui, chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, o Z não depende de alfa, porque a base cartesiana é a mesma em todos os pontos do espaço. O unitário Z chapéu, em qualquer ponto que você desenhe, ele é um vetor que está aqui na direção vertical e tem tamanho 1. Tá? Ao contrário da base polar. A base polar, como a gente viu, ela vai mudando, né? Por exemplo, esse ρ chapéu aqui, nessa massa está para a direita, nessa massa o ρ chapéu está para a esquerda, né? Cuidado. Então, como a base polar, ela tem essa propriedade que a gente discutiu bastante, viu que tinha consequências muito importantes. Segunda observação, o ômega não tem alfa. De novo, pelo fato de ser um corpo rígido, isso é
É uma característica marcante no corpo rígido e determinante, tá? Com essas duas expressões agora, a gente pode jogar aqui e obter o momento angular com relação ao centro de massa. Então, para isso, observem que ρ chapéu, produto vetorial com θ chapéu está na direção z chapéu, e essa relação aqui, ou seja, z chapéu, produto vetorial com θ chapéu, está na direção menos ρ chapéu. Então, pausem o vídeo, demonstrem essas relações, e aí, usando isso, substituindo aqui, pausem o vídeo e verifiquem que o momento angular é dado por essa expressão. Então, aqui já tem muita coisa importante para a gente olhar. Primeira coisa, nota que o momento angular, de fato, ele não está na direção do ômega. A direção do ômega é o z chapéu, né, que a gente escolheu. Então, de fato, tem uma componente aqui em z chapéu, mas tem outra fora, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do halterzinho, de fato, se a gente considera que a massa está toda considerada aqui nesses dois extremos, só para ficar mais rápido a análise, a gente, nesse primeiro ponto, o ρ chapéu, ele tá para cá, né? Tá? E o z é positivo. Aqui está a nossa origem no centro de massa. Então, a gente tem que... esse cara tem um momento angular na direção de menos ρ chapéu. Tá aqui. Além de ter a componente em z chapéu. Então, a gente fica com esse L1 aqui para cima. Assim, nessa diagonal aqui, né? E o segundo, o ρ chapéu tá aqui, né? Sempre para fora do eixo, né? Então, assim, lembra que o ρ chapéu aqui eu estou fazendo rápido, mas esse aqui seria o ρ chapéu de 1, o ρ chapéu de 2. Tem que botar o índice, porque o ρ chapéu vai mudando em cada ponto do espaço. Só que aqui o z é negativo, tá? Então, significa que aqui agora o L2 vai estar na direção do ρ chapéu, além de ter a componente em z chapéu, então ele fica assim. Então, a gente já vê aqui essas duas... Então, esse fato marcante, né, que o momento angular ele não precisa estar na mesma direção do ômega. Mas nota que esse termo fora da diagonal ele é zero quando o eixo z é um eixo de simetria. Então, por exemplo, se eu tivesse ali os meus halteres nessa configuração aqui, aí agora o momento angular de fato estaria na direção z, como vocês podem verificar. E esse termo daqui ele morre porque nota que se você tem aqui, se o eixo z é um eixo de simetria, né, então isso daqui significa que se eu tenho uma massa aqui nesse ρ chapéu, eu vou ter a mesma distribuição de massa no mesmo z em menos ρ chapéu. E aí, quando você somar, isso daqui vai dar zero, tá? Então, isso aqui é um ponto que a gente vai depois verificar de maneira bem geral. Quando você tem que o ômega é paralelo a um eixo de simetria, aí necessariamente o L é paralelo ao ômega, fica na mesma direção aqui, tá? Isso é bem geral, isso não é desse exemplo. A gente vai ver daqui a pouco quando a gente obtiver expressões bem gerais. Então, se o ômega aponta numa direção de simetria, de um eixo de simetria, então o L está na mesma direção do ômega, que no caso a gente escolheu como z chapéu, e essa constante de proporcionalidade eu vou chamar de ZZ aqui, porque nesse caso, quer dizer, o momento angular ele só tem componente z e ele está acoplando aqui com a componente z do momento angular, da velocidade angular. Daqui a pouco a gente vai discutir melhor essa notação quando a gente generalizar ela. Mas por hora só importa que o L é proporcional ao ômega, e essa constante de proporcionalidade, que eu estou chamando de ZZ, mas enfim, você pode chamar de isso se você quiser, vai ser esse somatório de m alfa ρ alfa ao quadrado. Isso lá em Física 1 é basicamente o único caso que vocês cobrem, né, que da rotação de um corpo rígido é em torno de eixos de simetria. De modo que basicamente essa expressão mesmo, às vezes se tomar o limite do contínuo, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Mas você pode sempre pensar, sem perda de generalidade, que você está decompondo o corpo em elementos de massa, então isso aqui na verdade é mais geral do que parece, mas é só para dizer que lá em Física 1, essa expressão que aparece para o momento de inércia, então você está vendo que o momento de inércia ele depende de como a massa se distribui. Quanto mais longe a massa estiver do eixo de rotação, maior é o momento de inércia. Então tem bastantes discussões conceituais importantes que vocês fizeram lá em Física 1 já. Mas mesmo lá nos cursos introdutórios, quando aparece pela primeira vez, sempre se chama a atenção que esse momento de inércia depende do eixo em torno do qual você está rodando. Ninguém lá fala em tensor nem nada, mas isso já é ali decorrente, né? Isso já está escondido ali nessa frase, todo o caráter tensorial do momento de inércia. Então, na verdade, o momento de inércia, como a gente viu, se a rotação não for em torno do eixo de simetria, em geral, o momento angular não vai ser paralelo ao z chapéu, tá? E aí esse é lá o caso realmente que a gente cobre
muito em física 1, se for uma distribuição contínua de matéria, esse somatório vira uma integral, e esse dm a gente escreve como sendo a densidade no ponto R vezes dv. Então, estou usando aqui a letra μ para densidade. Em geral, a gente nos livros usa a letra ρ, só porque ρ aqui, ó, na nossa discussão, tem sido a coordenada cilíndrica. Às vezes a gente tem esse overbook de notações, infelizmente. Mas o ponto é que isso aqui, então, vira uma integral tripla, dessas que vocês estão acostumados em cálculo, igualzinha. Mas, realmente, isso daqui seria componente, na verdade, de um tensor, quando você pensa de uma maneira mais geral. E é isso que a gente vai analisar agora. Bem, a gente viu que, escolhendo o ômega na direção z chapéu, o momento angular assume essa expressão daqui. No caso geral, o que vai mudar? É como se a gente tivesse aqui analisando a contribuição devido ao componente z do ômega. E aí basta agora a gente colocar as outras componentes. Ou seja, no geral, o que vai acontecer é o seguinte: a gente sempre pode dizer que a componente i do momento angular, ela vai ser esse somatório aqui de uma constante, tá? Que depende do corpo. Estou botando aqui o índice ij, para destacar que eu vou ter uma constante diferente para cada componente do momento angular que eu quiser, como a contribuição da componente j do momento angular. Então, em princípio, aqui essa expressão a gente está vendo a gente está colocando j igual a z. Foi isso que a gente calculou. Depois a gente teria que fazer o j igual a y e o j igual a x. A gente vai pegar um atalho e não vai precisar fazer isso tudo, mas o que eu quero é que vocês analisem em detalhe essa expressão daqui. Ela é a transformação mais geral possível, relacionando linearmente um vetor com outro. Então, a gente diz que esse i e j é uma representação do tensor de inércia na base que a gente estiver usando aqui. Aqui no nosso caso é base cartesiana, ômega x, ômega y, ômega z. E tudo que a gente precisa, então, é dizer quais são as componentes. Define o tensor dentro das componentes dele, tá? Então, essa notação é muito importante. A gente vai usar ela algumas vezes. E ao longo de cursos futuros, vocês vão usar cada vez mais. Isso aqui é exatamente, se você quiser, representar em componentes a ação de uma matriz em um vetor, tá? Então, isso aqui é exatamente aquela regrinha, né? Você pega a linha e aí multiplica pela coluna. E aí isso aqui dá o seu, por exemplo, Lx, né? A componente x vai ser pegar o I11 multiplicar pelo ômega 1, o I12 multiplicar por ômega 2, e aí somar tudo, tá? Pausem esse slide, vejam se essa anotação está legal, e qualquer coisa levem para a nossa discussão. Ou seja, só do que a gente já fez, a gente já identificou que o I, a componente ZZ desse cara, ou seja, o 33, nota que eu estou usando meio misturado aqui as notações, tá? Mas são duas maneiras muito recorrentes de escrever a mesma coisa. Então, o I33, ele corresponde à contribuição para o momento angular em Z, que a componente Z do momento angular te dá. Então, essa a gente já calculou. Ela é esse termo aqui, que no limite do contínuo é somar para todas as massas. A gente viu o que esse dm significa. O ρ ao quadrado. E o ρ ao quadrado é, nas componentes cartesianas, coordenadas cartesianas, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa integral define quem é o IZZ. Se a gente lembrar que o ρ chapéu lá das coordenadas polares é o x chapéu mais y chapéu, então você vê que esse ρ chapéu, a componente x dele vai ser x, de modo que o ixz, a gente vê direto daqui, ele vai ser um menos xz dm. Ou seja, a componente do momento angular na direção x vai ser substituir isso aqui. E a gente vai, então, obter que é menos essa integral de xz dm. Você pode fazer para y, é totalmente análogo. A gente poderia obter as outras do mesmo jeito. Agora, diz que o ômega está na direção y e faz lá todas as contas de novo. Mas eu quero destacar aqui o poder da notação, que a gente chama de notação covariante, né? Que é o fato de que, de poucas expressões, a ideia é que a gente sabe que a direção y não tem nada diferente da direção x, em última instância. A relação L igual a I ômega, quando a gente usa uma notação dessa, ela é invariante por rotações. Esse é todo o poder, né, de você usar a notação vetorial. Não é só para
para simplificar, para reduzir, para ficar mais breve a notação. Isso é verdade também, mas isso não é o principal. O principal é que você está destacando aqui uma covariância da sua equação fundamental com relação às rotações. As leis da física, elas têm simetria por rotações. Então, como não tem nada diferente em y e em x, se a gente conseguir olhar para essas equações e expressar elas de uma maneira covariante, então a gente vai ter uma expressão geral para o i e j sem precisar fazer a conta toda de novo. Então, quero fazer essas discussões aqui, porque, embora por um lado, quer dizer, não dê tanto trabalho assim fazer agora as contas lá para o y e para o x, treinar essa notação covariante é você se tornar versado numa linguagem de simetrias muito profunda e que muitas vezes pode ser muito útil, especialmente quando você estiver em grupos de simetria mais complicados do que a rotação, como é o caso, por exemplo, da relatividade, né? Então, esse tipo de truque é muito importante, e eu estou chamando de truque, mas é uma coisa que, na verdade, é bem profunda, ou seja, tem a ver com você buscar expressar as suas leis de uma maneira manifestamente covariante. Então, aqui a gente está vendo que a nossa notação não é covariante, a gente está fazendo uso de uma base específica, mas nota que, por exemplo, se o i for diferente de j, a gente vê que a gente tem uma forma de escrever isso aqui, que é a seguinte: o i e j ele vai ser menos a integral de x de xj dm. Só que isso aqui funciona bem quando o i é diferente de j. Pega, por exemplo, o caso zz de novo. Se essa nossa maneira de expressar tivesse certa para todos, aqui deveria ser menos a integral de z ao quadrado dm. Mas não é isso que a gente tem aqui, essas coisas são diferentes. Então, a gente já achou uma maneira esperta de escrever em termos de i e j, mas por enquanto ela só vale para i diferente de j. Então, a gente tem que achar uma maneira de escrever que valha para todos, e aí essa vai ser a nossa expressão geral. Agora, a gente pode observar o seguinte: esse x2 mais y2 é a mesma coisa que r ao quadrado menos z ao quadrado. Então, esse menos z quadrado é exatamente o que está aqui. Rigorosamente o que está aqui. Então, a ideia... E esse r quadrado é um escalar. Então, a ideia é que eu vou ter que somar esse escalar r ao quadrado só para as componentes diagonais. O que eu posso fazer com uma matriz de identidade, com um tensor de identidade, que é o delta de crônica. Então, esse delta ij, ele vale 1 se i igual a j. E 0 caso contrário. Ele vale 0 se i diferente de j. E aí, em termos dessa delta de crônica, você pode ver que a gente achou uma maneira, então, covariante de escrever todas as expressões que a gente tinha. Então, automaticamente, isso daqui já tem que estar certo para x e y. Pause esse vídeo, pensem nessa maneira de proceder. Ela é uma maneira muito profunda que vai de encontro aí às simetrias do grupo de rotação. Esse tipo de notação vai ser cada vez mais frequente em cursos mais avançados, esse tipo de discussão. E quem tiver depois curiosidade, a gente pode discutir um pouquinho melhor. Em teoria de grupos, vocês vão estudar isso em um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Essa é, portanto, a expressão geral do tensor de inércia. E, a partir dela, a gente consegue relacionar a velocidade angular com o momento angular. E ela vale para um corpo de formato genérico, qualquer distribuição de massa. E a gente vê aqui como calcular esse momento de inércia. Como a gente viu, isso aqui é uma integral de tripla, né? Você relaciona esse elemento de massa com a densidade dele vezes o elemento de volume e vira uma integral de cálculo 3. Então, dependendo de como essa massa estiver distribuída, você vai ter um tensor de inércia diferente e, como qualquer tensor de segunda ordem, as suas componentes vão depender de como você orienta os eixos. Então, agora vamos fazer uma análise mais detalhada das propriedades desse tensor de inércia, que vão ser bem importantes nas próximas aulas. Assim como o momento angular, o valor do momento de inércia vai depender de onde você toma a sua origem. A gente vai estar sempre calculando o momento angular com relação ao centro de massa, de modo que esse nosso momento de inércia vai ser relacionado ao centro de massa. Agora, se você quiser um eixo que não passe pelo centro de massa, tem como relacionar eles. Tem um teorema que, inclusive, aparece em Física 1, mas ele não vai ser muito útil para a gente aqui, no momento. Então, se for necessário, depois eu comento. Agora, fundamental, o tensor de inércia é simétrico. Se ele é simétrico, teorema espectral, a álgebra linear, ele é diagonalizável, tá? Peço para vocês reverem esse importantíssimo teorema de álgebra linear, porque essa diagonalização do momento de inércia é absolutamente importante para a gente.
Ele ser diagonalizável significa que tem pelo menos 3 direções nas quais o momento angular é paralelo à velocidade angular. Porque a ideia, pega esse corpo todo esquisito aqui. Em princípio, se você pega dois eixos quaisquer x e z, em geral, e y aqui que eu não estou mostrando, né? Em geral, você vai ter uma matriz que não é diagonal. Agora, pelo fato de ser simétrico, o que a álgebra linear diz existem direções do seu espaço. Se você mudar a sua base, vai ter uma escolha de base específica na qual o L é diagonal. Por exemplo, essas direções aqui, né? Então, significa que se o ômega estiver na direção z', o L também vai estar na direção z'. Então, se eu escolho um ômega que é ômega z', então, como nessa base linha, por hipótese, o operador de inércia é diagonal, isso significa que o L também vai estar na direção z'. E ela vai ser dada exatamente por... O módulo dela vai ser o ômega vezes a componente ZZ desse tensor na representação linha, né? Ou seja, e isso para as outras duas também. E como a gente viu, se você tem um eixo de simetria, então nesse corpo desse formato esquisito, e supondo aqui uma distribuição homogênea de matéria, a gente espera que essa direção do Z' seja meio que a direção de simetria. E então a gente qualitativamente espera que aqui seja um dos eixos que diagonalizem a matriz. Só que o interessante é que mesmo sem simetria nenhuma, pelo fato do operador ser simétrico, vai ter 3 direções que diagonalizam. E, de novo, teorema espectral, as direções são perpendiculares entre si, de modo que, se o Z' é um eixo de simetria, vai existir alguma direção perpendicular a ele, 2 direções perpendiculares a ele, tais que também a gente tem direções que diagonalizam a matriz de inércia, ainda que não tenha simetria nessas direções. Isso significa que se eu puser o corpo o ômega na direção de x', o momento angular vai ser paralelo a ele. Então, esses eixos que diagonalizam a matriz de inércia são ditos eixos principais de inércia. Então, isso a gente depois, quando estudar dinâmica, vai ver melhor, mas significa que se você estiver na ausência de torque externo, se você colocar o momento angular paralelo ao eixo principal, ele fica lá para sempre. Que é, por exemplo, aqui o que está acontecendo nesse GIF. Você bota aqui a roda de bicicleta para rodar em torno do eixo de simetria. Na ausência de torque, ela fica rodando aí para sempre. Em algum momento o atrito vai frear esse troço, mas a direção de rotação dela não muda. Por outro lado, se o L não for paralelo ao eixo principal, então o que vai acontecer é que a velocidade angular não vai ser paralela ao L, e aí, como o L não vai ficar constante, porque não tem torque externo, o que vai acontecer é que essa velocidade angular vai precessar em torno do L, tá? E o corpo, então esse é o movimento de precessão, como se a velocidade angular estivesse sempre perseguindo aqui o L, girando em torno dele sem nunca mudar. A gente vai demonstrar isso em aulas posteriores, com mais detalhe, mas é já para destacar aqui o quão importante é esse conceito de eixos principais de inércia, tá? Aqui um outro exemplo interessante de precessão. Como a matriz de inércia é sempre diagonalizável, isso significa que é conveniente eu classificar o corpo rígido conforme esses autovalores da matriz de inércia, né? Porque na base que a matriz de inércia é diagonal, esses elementos de diagonal, como vocês veem lá na álgebra linear, vou chamar de I1, I2 e I3, esses elementos diagonais correspondem aos autovalores da matriz de inércia. E aí a gente, na teoria geral lá da álgebra linear, você vê que a matriz 3×3 vai ter, em geral, 3 autovalores. E a dinâmica do corpo rígido vai depender totalmente de como esses autovalores se comparam. Ou seja, se eu tiver... Então, assim, por mais que os corpos sejam completamente diferentes uns dos outros, eles vão cair em alguma das seguintes categorias. Primeira possibilidade, os autovalores são todos iguais. A gente diz, então, que a gente está diante de um peão esférico. Ou seja, todo corpo rígido que os momentos de inércia sejam todos iguais uns aos outros são ditos peões esféricos. E aí isso significa que a sua matriz de inércia é proporcional à identidade. E a identidade, quando você roda a base, continua a identidade. Então, quando você tem que os 3 autovalores são iguais, isso significa que qualquer eixo que passe aqui pelo centro de massa que você puser o seu corpo para rodar, ele vai ser um eixo principal de inércia, qualquer um.
que é o que a gente espera. No caso da bola é isso, né? Você tem aqui uma simetria esférica, então tanto faz rodar, não vai poder fazer diferença, né? Quero destacar aqui que o que precisa ter simetria esférica não é apenas aqui o corpo, quer dizer, o importante é a distribuição de massa. Então aqui esse ρ é a densidade de massa em cada ponto do espaço, tá? Essa densidade de massa, ela tem que ter simetria esférica. Se isso acontecer, aí realmente, por simetria, todo eixo que passa pelo centro de massa vai ser um eixo principal de inércia, tá? E é interessante destacar que o cubo, por exemplo, ele também é um peão esférico, porque o cubo, por simetria, né, a distribuição de massa aqui em torno, por exemplo, desse eixo, esse daqui é um eixo de simetria, então tem que ser um eixo principal de inércia. Esse daqui é um eixo de simetria, também tem que ser um eixo principal de inércia. E o y também. Só que nota que o cubo, a distribuição de massa em torno do z, x e y vai ser a mesma. Então, por simetria, eu preciso que o momento de inércia em cada um dos três eixos seja o mesmo. Isso significa, portanto, que qualquer reta que passe pelo centro de massa do cubo, com massa homogênea distribuída nele, né, como a gente comentou, vai ser um eixo principal de inércia. Então, esse eixo aqui, ao contrário do que acontece com a esfera, por exemplo, esse eixo não é o eixo de simetria do cubo. Mas, se você puser o cubo para rodar nele, ele vai ficar rodando para sempre, porque ele é um peão esférico. Então, do ponto de vista do momento de inércia, o cubo é igual a uma esfera. Veja que loucura. A segunda classe é quando dois autovalores são iguais e o terceiro é diferente. Nesse caso, a gente diz que a gente está diante de um peão simétrico e tem duas subclasses. A primeira é quando o I3 é maior do que o I2. Por exemplo, o que acontece, imagina que a gente tem aqui um elipsoide oblato homogêneo. Nesse caso, esse eixo Z aqui é o eixo de simetria. Nota então que rodar em torno do eixo Z não muda a figura. Ao contrário dos eixos x e y. Eixos x e y não são eixos de simetria, verifiquem isso. Tá? E a gente vê aqui que no nosso eixo de simetria, a matéria está mais longe desse eixo do que ela está dos eixos aqui no plano XY. Então, a gente, nesse caso, diz que esse elipsoide é um elipsoide oblato, e aí a gente tem realmente que o momento de inércia com relação ao eixo de simetria é maior do que o momento de inércia com relação aos demais eixos. Mas aqui, realmente, a gente tem essa simetria por rotação, de modo que eu posso, em vez de escolher x e y como eixos principais de inércia, qualquer rotação nesse plano XY vai me fornecer eixos principais de inércia. E aqui a gente tem o elipsoide prolato. Agora, a gente tem, então, que o I3 é menor do que o I2. De novo, o eixo Z é o eixo de simetria aqui do problema. O eixo X e Y não são eixos de simetria. Tá? Se você girar em torno do X, vai mudar a figura. Mas se você girar em torno do Z, não. Então, de novo, aqui no plano XY, qualquer rotação vai dar um eixo principal de inércia. Mas o Z é um eixo principal de inércia necessariamente. Quer dizer, você não tem nenhuma combinação de Z e X e Y que dê um eixo principal de inércia. Vai ser o Z e mais 2 nesse plano. E aí, nesse plano, você pode escolher à vontade os que você quiser. E aqui você vê que, de fato, o eixo Z, a matéria está mais próxima dele, né, do que os eixos X e Y. E, portanto, o I3 é menor do que o I2, tá? Então, a matriz de inércia nessa base fica assim. Então, realmente, nesse subespaço XY, ela é, de novo, a identidade. Por isso, qualquer rotação ali no plano XY vai continuar dando eixos principais de inércia. Que esse bloco aqui ele é invariante, né, por rotações em x e y, porque ele é proporcional à identidade. Mas aqui fora a gente tem um I3. Então, é muito importante observar que não tem como você chegar de um no outro. São dois objetos diferentes, esses elipsoides oblatos e prolatos. Então, para ver melhor, quer dizer, um exemplo de elipsoide oblato são os planetas. O planeta aqui, no caso, é Júpiter. Júpiter é particularmente achatadinho. Mas porque, devido à rotação aqui, como a gente comentou, os polos são um pouco achatados. Então, a gente está diante aqui de um esferoide oblato. O eixo de simetria e o eixo de rotação. Tá? E aqui a gente tem o exemplo de um elipsoide prolato, que é a bola de futebol americano. E aí, aqui está o eixo de simetria dela. Então, são objetos diferentes. E é importante a gente destacar também o seguinte. Nota que não necessariamente um elipsoide prolato é um peão simétrico.
Se a distribuição de massa nele for homogêneo, aí sim ele vai ser um peão simétrico. O importante é como a massa se distribui no corpo. Então, se a massa tiver um eixo de simetria, esse eixo vai ser um eixo principal de inércia necessariamente, tá? E aí ele vai ter essa forma, e se tiver outros eixos de simetria, pode até ser um peão esférico, mas o importante é como a massa se distribui. Essa é a segunda categoria. A terceira categoria é o peão escaliano, que é quando todos os autovalores são diferentes entre si. Aí não há eixo de simetria, a nossa matriz é uma matriz diagonal, mas qualquer rotação vai fazer ela deixar de ser diagonal, tá? Então realmente realmente você tem três eixos você tem três eixos principais de inércia e pronto, acabou. Que são os três eixos que diagonalizam a matriz, tá? Então um exemplo é o elipsoide escaliano, que é um elipsoide que não tem nenhum eixo de simetria. Nota que esse elipsoide ele ainda tem três planos de simetria. Por exemplo, se você pegar o plano XY e espelhar, ele é um eixo de simetria desse elipsoide. Mas na verdade, quer dizer, como a gente comentou, a matriz de inércia ela é simétrica, então qualquer que seja a distribuição de massa, mesmo que não tenha nenhuma simetria, você vai ter três eixos ortogonais para os quais a matriz de inércia é diagonal. E aí, se você puser o corpo para girar ali em torno desses eixos, sei lá, vamos supor que uma esteja mais ou menos aqui, ele vai ficar girando para sempre na ausência de torque externo nessa direção, mesmo que não tenha nenhuma simetria. Então, do ponto de vista de rotação, esse bicho super esquisito, ele é equivalente, num certo sentido, ao elipsoide escaliano, tá? Então, essas são as três classes de corpos rígidos e nos próximos vídeos a gente vai explorar bastante elas, tá? Isso encerra esse vídeo.